Presidente eleito Jair Bolsonaro, isso aqui é uma notícia do jornal Folha de São Paulo, pretende em sua estreia internacional anunciar a revisão no acordo do Mercosul antes de avançar nas negociações com a União Europeia. A intenção é que o presidente eleito utilize o Fórum Econômico de Davos no final de janeiro como cartão de visita para melhorar a sua imagem junto aos países europeus. No mesmo evento, Bolsonaro deve defender a aprovação de uma reforma previdenciária, como a gente tanto fala aqui no 3 em 1, ressaltando que será a sua primeira medida estruturante. Muito bem, e também tem o futuro chanceler, né, Joel? Ernesto Araújo, e por aí vai. Pois é, e o Ernesto Araújo para um lado, o Mourão para o outro. Não está claro ainda qual que é o direcionamento diplomático aí do Brasil nas relações internacionais, mas gostei, achei bom, achei sensato, achei responsável que o Bolsonaro elencou pro resto do mundo, para o plano internacional, a reforma da Previdência brasileira como a primeira medida dele. Porque os investidores do mundo estão olhando para os países emergentes e cada país emergente aí está com um problema, né? O México elegeu um presidente aí bem populista de esquerda, a coisa pode ficar complicada. O Brasil ninguém sabe se vai quebrar ou não. Então, se eles forem botar dinheiro em algum lugar, e o ano que vem, veja, do ponto de vista econômico, os países ricos devem crescer. Os juros dos países ricos devem até aumentar um pouco também. Então vai ser mais difícil atrair o investimento externo. Então eles estão olhando qual país emergente aí que é mais seguro. Se o Brasil quiser ser um lugar seguro para o investimento internacional, vai ter que fazer a sua lição de casa, vai ter que fazer o seu ajuste fiscal, vai ter que, portanto, fazer a reforma da Previdência. Achei correto essa prioridade que o Bolsonaro deu. E outra, quanto ao Mercosul, sem dúvida nenhuma, há espaço sim para melhorar o Mercosul. A ideia dos blocos econômicos, ela não é ruim, ela pode ser muito boa. Vamos lembrar do NAFTA, aí na América do Norte, trouxe grandes ganhos para os 3 países envolvidos. A União Europeia, embora esteja num momento, digamos assim, de crise agora, mas do ponto de vista econômico, a União Econômica dos países funcionou muito bem. E a Inglaterra, que vai deixar o bloco agora, vai pagar um preço econômico real por isso. Então, quer dizer, o bloco econômico faz sentido. Só que o Mercosul foi desvirtuado aí nas últimas décadas. O Mercosul, o livre comércio que devia imperar entre os países se perdeu, porque ninguém respeitou direito. A Argentina passou por cima de nós um monte de vezes aí nisso. A agenda política, e especialmente uma política altamente ideologizada para a esquerda, imperou muitas vezes, a ideologia veio antes do interesse econômico. Então o Mercosul realmente ficou um bloco ficou para trás, né? A Aliança do Pacífico dos nossos vizinhos foi para frente, o Mercosul ficou para trás, precisa mesmo ser revisto. Seria bom para o Brasil ter mais autonomia na hora de fazer acordos com o resto do mundo, porque às vezes o Mercosul pode travar. Isso é uma coisa que dá para mudar, sim. Agora, estamos na espera daquele tal acordo Mercosul-União Europeia, né? Mas tá tão lento isso, acho difícil ver isso acontecendo, ainda mais agora que a gente não sabe. Será que o próximo governo brasileiro vai ter essa visão de maior integração com o resto do mundo? Ou será que vai seguir pelo caminho nacionalista? Se for seguir por esse caminho, as portas econômicas da Europa, por exemplo, estarão fechadas. Vai lá, Vera, para emendar. Eu acho o caminho de blocos de comércio, de livre comércio, de livre circulação de trabalhadores, de livre circulação de produtos, uma boa medida para vários países. O Mercosul poderia ser um facilitador aí de negócios para o Brasil, inclusive para que negociasse em bloco com outros congêneres do resto do mundo. Mas ele não foi isso. Ele ficou funcionando durante muito tempo como uma espécie de biombo aí para outros países que tinham economias menos pujantes que o Brasil, e o Brasil como uma espécie de mãe ali do Mercosul, obtendo pouca vantagem do bloco, dando muito e recebendo muito pouco. Isso em relação à Argentina, lá no início, ainda antes dos governos petistas, e depois dos governos petistas, em relação aos países amigos ali do Lula, muita complacência e nenhuma vantagem para o Brasil. Imediatamente, como reforma, tem de tirar, a Venezuela tem de sair desse negócio de uma vez, não deveria ter entrado, a inclusão da Venezuela foi um desvirtuamento do Mercosul. Então eu acho que há muito a reformar, e não é surpresa, o Paulo Guedes já tinha dito que não era uma prioridade. Eu só acho que não dá para implodir o negócio sem colocar nada no lugar. Tem de reformar, tem de melhorar, mesmo se for acabar, tem de apontar para onde então vai a diretriz econômica do Brasil. Carlos Andreasa, vamos lá. Deram aula, né, Silvio? Desenharam. Eu acompanho os relatores integralmente, acrescento apenas o seguinte: a não assinatura ainda do acordo Mercosul e União Europeia, o Joel fez referência a isso, é muito menos devida ao Brasil do que à União Europeia.
São os europeus, especificamente a Alemanha, especificamente a Angela Merkel, os que têm dificultado e atrasado ao máximo a assinatura desse acordo. O Brasil, eu li os protocolos, dei uma estudada nisso, o Brasil cedeu tanto quanto pôde. Né, fez o máximo que podia, chegou ao limite, não daria para ir mais. A Angela Merkel até culpa o Jair Bolsonaro, culpa que o Jair Bolsonaro não tem. O acordo não foi assinado por culpa, sobretudo, do pessoal da União Europeia. É bom deixar isso bem claro, isso está evidente, basta ler os documentos.